Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar do início do Campeonato Mineiro, das prévias que acontecerão já nesse final de semana. Comigo aqui no estúdio, Fernando Almeida, repórter Super FC. Bom dia, Fernando. Bom dia, internauta. Bom dia, Cabido. Vamos falar um pouquinho do futebol mineiro, tanto da capital quanto dos clubes do interior. Aqui também comigo, o Juverci Júnior, redator do portal Tempo Online. Tudo bem, Juverci? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer participar do programa. Lembrando ao internauta que você pode enviar a sua pergunta, basta acessar o portal Tempo Online para conversar aqui conosco. Bom, já temos aqui algumas perguntas, Fernando, mas a primeira é a do Tony. O Tony é de São João da Boa Vista, de São Paulo. Ele já pergunta o seguinte: quais são as chances dos clubes do interior nesse Campeonato Mineiro? Muito difícil saber, por enquanto, já que a gente não viu atuando, teve alguns jogos treinos dos clubes aí no interior, mas o que eu destaco como principal, igual o Ipatinga já foi em anos anteriores, é o Nacional, praticamente por essa parceria com o Cruzeiro, pegou alguns jogadores como o Seba, o atacante que é bom, não um dos melhores, mas bom, ainda mais para clubes do interior. Tem Kerlon, Foquinha, pegando a minha cola aqui, né? Kerlon, Foquinha, né, que já teve seus momentos de glória aí no futebol, tomando porrada do Coelho e tudo mais. Reinaldo Alagoano, que não chegou a vingar aqui no Cruzeiro. E outros nomes. O Caleb, da base do Coelhinho, também, que fez algumas boas apresentações ano passado, em 2011. Outros, você pode pegar outros clubes do interior, igual o Vila, que pegou também jogadores do Cruzeiro, igual o Eliandro, Shoa. O Boa, tanto o Boa quanto o Tupi, é bacana destacar, o Américo Teoflotone um pouquinho também, que boa parte do elenco do ano passado eles conseguiram manter, mas trouxeram alguns reforços, alguns bons, outros medianos, nem tanto. Clube do interior, né? Lembrando, bem Fernando, difícil. que o Tupi é o atual campeão brasileiro da 4ª divisão, ele bateu o Santa Cruz lá no Arruda e foi campeão brasileiro. E você, Juverci, você acha que os clubes do interior vão fazer um bom papel esse ano? Eu acho que sim. A gente percebe que de uns 4 ou 5 anos para cá, alguns times já estão marcando bem a presença no Mineiro. O Tupi é um deles que vocês estavam citando segundos atrás. É um time sempre participativo, é um time que tem uma torcida interessante em Juiz de Fora. O Nacional de Nova Serrana, obviamente, é o principal do interior. Acho que supera até o próprio Vila Nova, que é de Nova Lima, que sempre também está participando bem, com boas contratações. Só que o Nacional realmente ele supera todos. Eu acho que vai dar um trabalhão danado para os times da capital, justamente pelas contratações, pelos empréstimos feitos com o Cruzeiro. Essa parceria com o Cruzeiro rendeu com o Ipatinga, eu acho que também vai render com o Nacional. E eu acho que ele vai ficar entre os 4. Lembrando que o Nacional tem apenas 3 anos de idade, ele foi subindo módulo a módulo e fez uma parceria ano passado com o Cruzeiro, levando vários jogadores que o Cruzeiro não está utilizando no plantel principal para o Nacional. O Fernando bem citou, o Seba é a mais recente contratação do Nacional. E o Kerlon, né? O Kerlon, na verdade, é aquele jogador que já tinha saído do Cruzeiro, né? Tentou uma passagem pelo futebol italiano, pelo Chievo, pela Inter, foi para o Ajax, depois fechou um contrato com o Paraná, não deu certo e está tentando a sorte aqui novamente em Minas, no Nacional, né? Ou seja, ele desabou, em poucos anos ele desabou, né? Eu acho que se ele jogar já é muito. Já é bacana de ver jogar novamente. O Nacional, né, o Kerlon, ele teve várias lesões em um dos seus joelhos, né? Não talvez a gente, naquela época, foi em 2006, 2007, 2008, ele não foi preparado, talvez, para jogar como profissional, né? Ele estourou com 17 anos no Sul-Americano, Sub-17, em que o Brasil foi campeão, ele foi o artilheiro. Existiu uma rivalidade naquela época entre o Kerlon e o Ramon, que jogava no Clube Atlético Mineiro. Sim. Ver quem que era o melhor ali, os dois eram os cabeças desse time, mas o engraçado é que desse time, nenhum dos dois vingaram no futebol, né? Realmente foram pra frente, assim. A Liliane, aqui de Belo Horizonte, ela faz a seguinte pergunta, agora ela já está voltando mais pro Cruzeiro. Vocês acham que se o Cruzeiro não obtiver resultados positivos no início do Campeonato Mineiro, nas 3 primeiras partidas, por exemplo, é o caso de pedir a saída do treinador Mancini, Juverci? Não, acho que não. Acho que tem que ter um pouco de paciência. A base do time mudou bastante.
3 jogos você não consegue avaliar um conjunto, na minha opinião. É igual ao brasileiro. O brasileiro, eles são dezenas de jogos. Você vai tirar um técnico por conta de 3 partidas? Não. Acho que depois da 5ª partida, aí sim vai ter um processo de evolução no grupo. Os jogadores começam a mostrar realmente por que vieram, e aqueles que continuaram já tem que mostrar, obviamente, já nos primeiros jogos. Exatamente. Porque eles continuaram, eles receberam essa oportunidade de continuar, então eles têm que mostrar por que continuaram e por que conseguiram ainda vaga no time titular. No Cruzeiro teve muitas mudanças, e eu acredito que essas mudanças vão... o principal fator do Cruzeiro, na realidade, vai ser velocidade. É um time que vai ter uma base bem mais jovem do que a gente percebia no ano passado. E eu acho que vai depender tudo do Montijo, do desempenho do Montijo, que ele é aquele jogador que normalmente usa-se o termo carregador de piano para um volante, né? Só que eu acho que ele é o carregador de piano do Cruzeiro. Ele é o principal jogador, é a principal contratação, a gente pode usar esse termo porque segurar ele não foi fácil, na verdade. Foi complexo segurá-lo e que ainda não foi totalmente definido. Essa semana teve 2 reuniões com o empresário do jogador, com a diretoria do Cruzeiro, e a informação é desencontrada, ninguém assume nada, não definiram o salário, ou seja, até o momento o Montijo está no Cruzeiro. Não tem nada definido ainda, né, nessa história. Eu vou dar uma passada aqui nos jogos da primeira rodada do campeonato. No domingo, às 4 horas, lá no Ronaldão, em Poços de Caldas, a Caldense recebe o Tupi. O que vocês acham desse jogo? A Caldense, a gente ainda não sabe como é que ela tá, mas o Tupi, como a gente já conversou anteriormente, a gente já sabe que é um time mais ajustado, mais pronto e tá com mais moral, talvez, né? Você acha que existe algum favorito nesse jogo, Fernando? Mesmo atuando fora de casa, eu acho que o Tupi ele tem melhores condições, principalmente por causa da provável dupla de ataque que deve ser escalada, que é o Alan, que é um cara muito rápido. Taxista. Alan Taxista, famoso. Alan Taxista. Famoso Alan Taxista. Um cara rápido, habilidoso em certas partes, assim, com alguns lapsos de habilidade. Sim. E Ademilson, que por mais que ele seja experiente, para não falar velho... Veterano. Veterano. Ele é artilheiro mesmo, ajudou demais o Tupi ano passado na Série D. E eu acho que por esses 2 jogadores, o Tupi deve levar melhor. Na sequência, temos Guarani de Divinópolis e Vila Nova, o jogo lá em Divinópolis. O que você acha, Juverci? Eu acho que da Vila Nova. O Vila tem uma base, ele conseguiu manter uma base do ano passado. É um time que sempre dá trabalho, tem boas participações. Eu acho que o Guarani, ele, mesmo jogando em casa, ele vai perder. Na sequência, temos Uberaba e América de Teoflotone. Lembrando que o América de Teoflotone fez uma espetacular campanha no passado, classificou em 4º lugar. Na semifinal caiu para o Cruzeiro com 2 goleadas, mas conseguiu ser o campeão do interior pela primeira vez em sua história. E o que você acha, Fernando, Uberaba e América? Esse é difícil, mas... O jogo é em Uberaba, tá, gente? Lá no Uberabão. O Uberaba contratou um atacante bem bom, que é o Clodoaldo. Jogou pelo Corinthians, passou agora pelo Japão e Portugal, mas ele é aquele artilheiro, por exemplo, igual o Ademilson. Mas eu acho que o América leva melhor por ter, igual o Juverci falou do Vila também, por ter a base formada. Eu me simpatizo muito por causa do Twitter do América, que é muito engraçado. É muito bom. Muito engraçado. Uns dias atrás, uns bons dias atrás, no começo do mês, se não me engano, eles colocaram que desistiram do Montijo, umas coisas engraçadas assim. Ano passado eles já contrataram o Ronaldinho Gaúcho. Algumas bizarrices, né? Algumas bizarrices, bem divertido. Agora, para os clubes da capital, o Atlético enfrenta o Boa Esporte às 5 horas da tarde na Arena do Jacaré. Os ingressos já começaram a ser vendidos ontem, né, quinta-feira. A procura foi muito pequena, né? Vale ressaltar. Foi pequena. Eu acho que a torcida está um pouco decepcionada, principalmente com o 6-1 que tomou do Cruzeiro no final do Campeonato Brasileiro. A gente vê até nos comentários do esporte aqui do Super FC, muitos ainda lembram. Estão engasgados na realidade, né? Nem só os cruzeirenses, principalmente os cruzeirenses, obviamente. Não vai deixar o assunto morrer tão cedo. Mas eles encaram um bom time do Boa Esporte que fechou a Série B ano passado quase classificou, ficou ali na rabeira, ficou em 5º lugar e não conseguiu subir para a primeira divisão. O que você acha, Fernando? Bom, eu acho que o Galo tem uma parada duríssima na primeira rodada. O bom que vai ser para testar logo esse elenco
esse elenco do Galo, para ver se a medida foi certa mesmo em manter essa base, se as contratações realmente deram certo. Nos treinos até começaram bem os novos contratados. O Boa perdeu muitos jogadores da Série B, mas Justamente contratou... por ter se destacado, né, no campeonato. Justamente. Alguns principais jogadores saíram, mas contratou bem também. Pegou o Jajá, aquele do Cruzeiro, que foi artilheiro no Guarani. O Radamés. O Radamés é um bom jogador. Famoso marido da Viviane. Exatamente. Como chama? Nem lembro mais. Viviane Araújo. Isso, exatamente. Viviane Araújo. Eterno modelo. Eterno modelo. Bom, sobre o Atlético, acho que eu vou emendar esse assunto. Eu acho que a saída do Daniel Carvalho não foi interessante para o clube. Ele é um bom jogador, ele precisava de um ritmo que ele, na reta final do Brasileiro, que ele estava tendo esse ritmo. Ele tem uma qualidade no passe muito boa, não sei se vocês concordam com a minha opinião, obviamente. E eu acho que o Atlético agora está sem o camisa 10. Para mim, o Escudeiro não é a camisa 10, ele está sendo improvisado. Eu acho que o clube vai ter um pouco de dificuldade nessas primeiras rodadas, justamente pelo não ter esse armador, esse cara que... O Daniel Carvalho ele não corria muito, quem acompanhou as partidas... Na verdade, ele não corria nada. Ele não corria nada, porque ele estava um pouco pesado. Não corria nada. Só que ele com as bolas... Para quem viu o jogo dele no Palmeiras, ele mesmo na apresentação ele falou que ele está inchado, que ele está pesado. Só que ele com a bola nos pés, ele fazia boas jogadas. Ele era um cara determinado. Tecnicamente, o Daniel Carvalho, ano passado, joga demais. O Daniel Carvalho é um dos melhores jogadores de atividade do Brasil, se você pegar ele tecnicamente falando. Parado com a bola no pé. Sensacional. Mas o jogador precisa de físico, né? Não adianta você... Você pode ser o craque que for, Juvenci, mas você não tem o preparo físico que os caras têm, por exemplo. Então, mas hoje, quem que você enxerga o camisa 10 pro Atlético? Nos treinos na cidade do Galo... Pois o camisa 10 do Atlético é uma incógnita, né? Porque o Danilinho não é esse cara. O Escudeiro não é esse cara. O Daniel Carvalho saiu. O Bernardo... Renan Oliveira? O Renan Oliveira foi pro Curitiba, né? O Bernardo talvez, mas será que o Bernardo consegue ter essa responsabilidade nas costas dele, de ter a 10 do Atlético tão novo assim, com tanta gente boa à frente dele? Eu não sei. Eu acho que o Atlético tem que esperar um pouco e o Cuca, na verdade, definir isso já, né? Bom, pelo que o Cuca falou, por enquanto, ele falou do camisa 10, ele coloca dois nomes do camisa 10, desses que você citou aí, o Escudeiro, que é o principal que está atuando de camisa 10. Antes, no Grêmio, ele não chegou a atuar de camisa 10, ele era um ponto esquerda, mas nos clubes anteriores, igual eu falei no programa passado, ele atuou sim de camisa 10, dando bons passes, normal, com a camisa 10 normal, mas mais de velocidade, obviamente, do que o Daniel Carvalho. Mesmo porque... E o Danilinho... Um pouco mais leve, né? E o Danilinho, a torcida atleticana... O Danilinho, a torcida atleticana, não sabe muito, porque futebol mexicano, obviamente, não é muito visto aqui no Brasil. Mas lá ele era o 10. Então o Cuca já colocou isso claro, que o titular na 10 é o Escudeiro, e se der algum problema, lesionar e tudo mais, suspensão, o Danilinho vai para 10. Eu não me convenço muito com isso. Eu acho que tinha que ter pelo menos um reserva para o Escudeiro e um reserva bom para uma hora ou outra colocar o Escudeiro na ponta, que ele foi muito bem no Grêmio no passado em algumas partidas. Porque, só para completar, o Escudeiro ele começou no Vélez Sarsfield jogando de 10, foi pro Boca jogando de 10 e depois saiu jogando como ponta. Hoje ele não sabe mais conduzir essa bola no meio campo como ele conduzia há 4, 5 anos atrás. Hoje ele tem uma função completamente diferente daquele que ele começou no Vélez. Então, é mais uma dúvida para o Cuca pensar aí. Para continuar o assunto Atlético, que, como eu já falei, enfrenta o Boa Esporte às 5 da tarde na Arena do Jacaré, no domingo, o Guilherme aqui de Belo Horizonte está fazendo uma pergunta aqui que, na verdade, eu não sei nem se a gente vai poder responder. O que vocês acham do Danilinho ter sido flagrado na balada? Não sei, eu não vi isso. Vocês viram? Eu vi uma foto dele num bar, caquento lá, fumando e bebendo. Pra mim, tanto faz. Ele jogando bola, tá ótimo. Exatamente. Ele tem que jogar futebol. Se ele tá sendo profissional ou não, é o clube que tem que chegar e conversar com ele sobre isso. Talvez se punir, eu não sei. Mas se ele entrar... O Romário fez isso a vida inteira. O Marcos do Palmeiras fez isso a vida inteira. Renato Gaúcho. Tem vários, do que não falta exemplo. E vale ressaltar que a foto, você pode ter tirado a foto no fim de dezembro, você pode ter tirado a foto no começo de janeiro, no fim de janeiro.
A foto, você tem um registro, tem uma imagem que você pode divulgar a hora que você achar que convém, não é verdade? Então, Guilherme, eu não sei te falar exatamente o que a gente acha sobre isso, mas ele tem que jogar futebol. Ele jogando futebol e rendendo o que a torcida espera dele, ele pode fazer o que ele quiser, na verdade. Mas acho que eu entendo, porque o Guilherme, acho que ele está querendo deixar claro que o jogador de futebol que fuma ele gera assim, uma polêmica muito grande. Quando Ele apareceu é um atleta, o Ronaldo, né? quando apareceu o Ronaldo Fenômeno, que ele estava no Corinthians, aquela imagem que ele estava no bar fumando, realmente gera uma polêmica muito grande. E, Guilherme, a realidade é que tem muitos atletas que fumam, que bebem bastante e que às vezes essa informação não é divulgada, na verdade, porque poucas pessoas veem isso, mas está meio que um pouco normal atualmente. Tem uns que fumam, tem uns que não fumam, tem uns que fumam que jogam muito, tem uns que fumam que tem uns que cheiram cocaína, tem uns... não adianta. Para extrapolar no exemplo aqui, você pode citar o Balotelli, por exemplo. O Balotelli tá jogando muita bola, mas vez ou outra ele faz uma besteira, tanto dentro quanto fora de campo. Fuma, pega prostituta, faz de tudo, mas tá jogando muita bola. Exatamente. Jogando muita bola, tudo bem. Vamos assim, obviamente que não precisa chegar um Jobson, por exemplo, né? Vez ou outra que você é um cara legal, porque o Balotelli pelo menos uma vez por semana tem ouvido alguma coisa. Mas o Balotelli joga muita bola. Ele joga muito, mas é muito louco. Então. Vamos agora passar para o América. O América enfrenta às 7h30 da noite lá no Mamudão, o Democrata de Governador Valadares. Uma parada torta para o América. O que você acha, Juverci? O América tem condições de brigar frente a frente? Claro, a gente já sabe que os favoritos são Cruzeiro e Atlético. Isso ninguém discute mais no Campeonato Mineiro. O América é o time que corre por fora, sempre tem alguma surpresa ali do time do interior, como ano passado teve o América. O América de Teoflotone, no caso. Mas o que você acha desse América desse ano, que já venceu o Cruzeiro, perdeu para o Uberlândia no jogo treino e, na sequência, ganhou do Cruzeiro no amistoso lá em Uberlândia? Eu acho o América um time muito bom. Eu acho que as minhas apostas para os 4 primeiros é Atlético, Cruzeiro, América e o Nacional. Eu acho que a aposta da grande maioria, na realidade, é meio que óbvio, assim, óbvio no aspecto de quê? De você imaginar. No campo é outra coisa, na verdade. Só que o América, eu achei ele interessante o jogo que ele fez contra o Cruzeiro. Obviamente, o América conseguiu a virada em cima do Cruzeiro depois, que a base do Cruzeiro foi tirada de campo. Foram 2 jogos, né? O Cruzeiro venceu o primeiro tempo por 2-1 e o América venceu o outro tempo por 2-1 também. Porque foi um outro time depois, que a virada aconteceu com outro time, não era a base do Cruzeiro que vai jogar o Campeonato Mineiro. Só que eu achei interessante o ataque do América, o ataque com o Fábio Júnior, jogador experiente, tem o Alessandro também, que tem faro de gol. Sim. Tem faro de gol. Eu acho que o América vai se destacar sim no Campeonato Mineiro. A parada é torta, obviamente. A parada é muito torta. A parada é torta para essa primeira rodada. Só que eu acho que ele vai se dar bem. O Democrata ele tem 3 estrangeiros, até estava pesquisando lá, achei 3 estrangeiros, 2 uruguaios, um argentino, até quero ver como que eles vão se sair nesse campeonato. Quais são os jogadores aí? Cita o nome pra gente. Jorge Garcia, lateral esquerdo, Luiz Oyarbide, muito estranho, mas é isso mesmo, um meia e um atacante que chama Adrian, sinceramente a gente não conhece, nada, deve ter veio do futebol das divisões baixas da Argentina e do Uruguai. Os módulos de acesso à base. Sinceramente, não conheço. Bom, aí o Cruzeiro não joga neste final de semana pelo Campeonato Mineiro, ele faz um amistoso contra o Mamoré lá em Patos, o jogo vai ser amanhã, sábado, às 4h. Mas ele só vai estrear mesmo na quinta-feira, dia 16, contra o Nacional. O Nacional... Estrear não, né? Primeira rodada, porque estrear é antes. É verdade. Dia 16 é na outra semana. Estrear é contra o Guarani. Ele pega o Guarani no próximo domingo, às 5h. Mas... O que vocês acham dessa estreia do Cruzeiro? Depois que todo mundo já jogou, eu não entendi, na verdade, a postura da diretoria de ter pedido isso para a FMF. Não entendi. Eu não lembro porquê, sinceramente, porque na época, mas eu lembro que fazia sentido. A questão é que todo mundo vai jogar agora, o Cruzeiro não vai. O Cruzeiro vai ser o time da primeira divisão que mais vai demorar para estrear. Então eu não sei o que vai acontecer com o Cruzeiro, o que o Mancini está pensando desse time. E é isso, aí contra o Nacional no dia 16. Digamos que seja um clássico, né? O time A e time B. Dia 16, a primeira rodada, e enfrenta o Guarani no próximo domingo que vem, dia 5 de fevereiro, já pela segunda rodada, né? Bom, tem algumas perguntas aqui, colegas.
A Cássia, comentando o que você falou, Juverci, gostaria de saber por que se coloca o Montijo como carregador de piano. Não é muito? Afinal, é um time e eu acho que devem jogar como um time. E como os vimos no último jogo do Cruzeiro, ele não jogou e o time foi muito melhor. Cássia, eu vou ter o prazer de te responder pelo seguinte. O Montijo é o único jogador realmente que vale a pena no Cruzeiro. Se você for olhar plantel... Fábio também, obviamente. O Fábio tem alguns jogadores que eu acho que vale a pena. Mas o Montijo ele é o craque do time. Ele é o craque do time. O Alisson tá voltando como o Fernando bem falou, o Alisson tá voltando de contusão. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Alisson. Ele não pode muito bem não jogar aquilo que a gente espera dele, como ele jogou até agosto do ano passado. Pode ter sido uma fase, né? Igual vários jogadores. Ele é um ótimo jogador, mas a gente não sabe. O Walter, que veio do Futebol Clube do Porto, sinceramente, eu vi poucas vezes ele jogar, lembro ele vagamente no Internacional, um bom jogador, um bom atacante, mas ele não deu certo no futebol europeu, veio cá para tentar se reerguer. O Leandro Guerreiro foi o volante que ficou, e era um bom volante, mas basta a gente lembrar que ele não era titular, ele não era o principal do Mancini durante o Campeonato Brasileiro. Na defesa temos ali o Léo e o Vitorino. O Vitorino, depois que foi campeão da Copa América, não jogou futebol. Não jogou nada, impressionante. O Léo com falhas terríveis. Na lateral esquerda temos o Diego Renan, que a gente nem precisa comentar. Que o apelido dele já diz tudo, né? Avenida, né? Não tem como. Então o Montijo, sim, hoje, na minha opinião, e acho que é do Juverci também, ele é o dono desse time. Ele é o único capaz de definir uma partida, de tentar levar o Cruzeiro de qualquer jeito para alguma coisa. Agora, eu não sei o que você acha, Fernando. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que das contratações, o Breno até falou no último programa, falando do Diego Arias, que fez uma boa partida contra o América. Tem que ver ainda essas contratações. Vai que o Cruzeiro dá uma sorte, daquele efeito Ramírez que já deu. Vai que esse Fábio Lopes é super demais, faz vários gols aí. Não acredito não, mas... O Fábio Lopes, por exemplo, é uma... Espero que sim. A gente não sabe, né? Espero que sim, mas não boto muita fé. Eu escutei de muitos torcedores essa semana, isso é uma história velha, já é um debate antigo, de que às vezes uns times como Cruzeiro, Atlético, qualquer outro time do país, os times fazem contratações, aí eu faço essa pergunta para você, Cabido. Os times fazem várias contratações, pagam 30, 40, 50 mil reais para alguns jogadores que os torcedores usam o termo cabeça de bagre. Sim. Fábio Lopes, para mim, é algo totalmente desconhecido. Para mim sei lá, eu não sei nem como defini-lo. A não ser o vídeo de casamento dele que eu vi, que o vídeo de casamento deu dele muita é sensacional. repercussão na internet, que o vídeo é muito engraçado. Quem quiser ver, vai no YouTube, o vídeo de casamento dele. Não, a gente temos uma matéria no Super FC sobre isso. Sim, justamente. Então, todo torcedor fala o seguinte, hoje Juverci, eu Cabido, Fernando, por que não manda Fábio Lopes, não traz Fábio Lopes, e alguns outros atacantes, tira 40, 50 mil reais, junta e paga para o Montijo para poder ficar um jogador mais feliz, que o Montijo a gente percebe que visivelmente ele não está bem, assim, ele está deslocado, ele está sem saber onde que ele está, tô aqui, tô ali, tô aqui, tô ali. Eu faço essa pergunta para você. Você não acha que é mais interessante você ter um grupo, uma base muito boa, do que você ter uma pancada de jogador que não acrescenta? O problema disso, Juverci, é que você pode ter o problema que o Flamengo teve, né? Ter só 17 inscritos na Taça Libertadores. Valorizar um cara a mais do que os outros, igual o Ronaldinho Gaúcho. Você mexer com grupo é uma coisa muito complicada, ainda mais no futebol. Você precisa de ter, para treinar, por exemplo, você precisa de 22. E sempre tem machucados. Que é 11 para cada lado. Exatamente. Usando esse pensamento desculpe te cortar aí, mas usando esse pensamento do Juverci, acho que dá para pegar algumas contratações aí que... Sinceramente, eu não vejo porquê, igual o Jackson, por exemplo, que só viram o DVD dele e caçaram alguns números e contrataram, pegar um cara bom, tipo o André Lima mesmo, que tá afastado lá do Grêmio, retornou agora ao grupo, e contratar um cara que pelo menos já deu certo, você viu que joga bem. Ano passado o André Lima teve alguns lapsos de bom futebol, de muito bom futebol, até ganhou um bonequinho no Grêmio lá. Tem um bonequinho vamos rapidamente aqui, nosso tempo está curto, para poder somar o número de atacantes que o Cruzeiro tem. Nós temos Bobô, o Walter, o Wellington Paulista, Fábio o Alisson, Lopes, Fábio Lopes, Anselmo Ramon. Ainda tem mais, tem um outro que eu estou esquecendo o nome aqui agora. Podemos considerar aquele da base, aquele rapaz jovem que foi afastado na reta final do Brasileiro, não sei porquê? O Seba foi pro Nacional, né? Não o Seba.
O Seba foi pro Nacional. Fez 4 Mas gols que agora. seja, Juvenci. São 7 atacantes. São 7 atacantes. Me diz qual que é o principal A atacante. gente esqueceu do Wellington Paulista, não? Não, o Wellington Paulista eu somei. São 7. O O Elber, 7. o menino Elber. São 7 atacantes. Qual é o principal atacante? O Walter, que chegou agora? Hoje, o Wagner Mancini considera a dupla de ataque do Cruzeiro formada por Alisson e o Wellington Paulista. Ele colocou nos jogos, Depois o por Anselmo enquanto, Ramon, o Anselmo Ramon e o Wellington Paulista. Mas Pois porque é. o Alisson tá voltando. O Alisson tá voltando, de lesão. então... Tem um tempo que ele tá voltando. de lesão. Amanhã, Vamos ver. no jogo lá em Patos de Minas, entre Mamoré e Cruzeiro, a gente vai poder ter uma análise um pouco mais geral sobre o que está acontecendo com o Cruzeiro, principalmente ali no ataque. Mas a pergunta aqui do Guilherme, ele faz a seguinte pergunta pra gente. Quem que vocês acham que deve ser o lateral esquerdo do Cruzeiro? Guilherme, na minha opinião, qualquer um, de menos o Diego Renan. Não tem condição o Diego Renan lateral esquerdo do Cruzeiro. Não tem. Sinceramente, eu não acho que ele vai evoluir mais. O Adilson Batista insistiu com ele, fez até boas apresentações quando o Adilson Batista era treinador, mas ali era fácil, né? Você colocava Henrique, Ramires ou Marquinhos Paraná Pra cobrir. e Fabrício, um jogava na esquerda ali só pra cobrir, pra deixar o menino jogar na frente. É fácil Fazendo jogar assim isso, como acho que lateral. Dá pra deixar ele lá. Mas o Mancini não tem esse pensamento, né, Fernando? Qualquer coisa também improvisa o Everton e manda ele não subir tanto. É, Faz, o Everton faz só- igual, faz igual o Atlético. Faz igual o Cuca no Atlético, segurar o Triguinho, então segurar o Richard. Porque o Everton sobe muito, depois que ele sobe, ele fica no meio. Ele não Exatamente, volta. ele Ele já para. não volta. Porque ele tá tem que colocar acostumado a isso jogar na no meio ali, ele joga como um armador, na ponta colocar esquerda isso na ali. cabeça dele. Depois que ele sobe, ele vai lá e fica. Aí fica aquela avenida aberta. Isso é treino, acho que dá pra... Pra mim, Diego Renan e melhorar. Everton estão no mesmo nível ali. O Everton ainda arrisca mais no ataque. Mas acho que nenhum dos dois. Eu vou te Nenhum falar dos com você, dois. nenhum dos dois. É muito complicado. A lateral esquerda do Cruzeiro é um verdadeiro problema ali pro Demais. Wagner Mancini. E a gente não ouve falar, né, de comentários sobre especulações sobre contratações, sobre reforços. A gente não ouve falar da lateral esquerda. Por enquanto, É um negócio impressionante. pelo que a gente conversa lá no Cruzeiro, até a gente já soltou algumas matérias no Super FC, fechou as contratações do Cruzeiro, a não ser que o Wagner Mancini peça alguém. Ou seja, Ou peça seja. Wagner Mancini. Não Exatamente. vejo, Porque do nós jeito vamos que ver tá- outra opção. Do jeito que tá, o Cruzeiro vai ver navios esse ano. É, viu? porque o Marquinhos Paraná era improvisado. O Marquinhos Paraná tá no esporte. Diego Renan tem apelidado pela torcida de avenida. O Everton sobe e não volta. Então tá meio complicado. Tá, é complicado. A lateral esquerda do Cruzeiro tá um negócio muito complicado. Bom, o Cristiano, mudando um pouco de assunto, mas obviamente falando de Campeonato Mineiro, o Cristiano aqui de Belo Horizonte, ele fala o seguinte: vocês acham que o Independência suporta duas torcidas? Não é uma imposição ao direito das torcidas? Exemplos, somos penalizados pela insegurança pública? Cristiano, eu vou ser bem sincero com você. O Independência, do jeito que tá ali com 25 mil torcedores, o problema em si não é no estádio. A Polícia Militar e os órgãos de segurança pública do Estado, do Brasil e da Prefeitura, eles têm que dar condições para que aconteça o jogo. Mas se tratando exclusivamente do Independência, Cruzeiro e Atlético vão lançar brevemente, o Cruzeiro já lançou, o Atlético vai lançar brevemente, o programa de sócio-torcedor. Se o mando é do Cruzeiro, e se você é torcedor do Cruzeiro e paga por isso, você vai querer ir ver o jogo. É justo você não querer ver o jogo que é mando do seu time porque é clássico? Eu não sei. Se eu fosse sócio-torcedor de algum time, eu ia querer ver o meu time, assim como é na Inglaterra, assim como é na Argentina, do meu time, na minha casa. Se o mando é meu, o jogo é meu. Agora, isso é pensamento de cada um. Eu não sei se vocês dois pensam dessa forma. Bom, Eu acho que a Independência suporta duas torcidas. Eu acho que um problema ali, parece que pelas fotos que eu vi, sinceramente, eu não fui lá, mas pelas fotos que eu vi, ficou bem bacana o estádio. O Ficou estádio não, tá né? muito bonito. O estádio vai ficar uma coisa maravilhosa. Vai ficar bem bacana o estádio. Mas o problema que eu vejo ali é talvez a entrada das torcidas. Não sei como é que faria isso. você chegou no ponto principal, que eu ia falar aqui agora, já emendando. O Independência suporta perfeitamente duas torcidas. E eu acho que fica até mais bonito, na realidade, na minha opinião. Acho que um clássico fica bonito quando tem as duas torcidas. melhor. Sem um confronto. Deixa o confronto dentro de campo, torcida não. Eu acho que fica até mais bonito. O grande problema do Independência realmente já era antigo, acho que agora está do mesmo jeito. Sempre foi, porque não fizeram nada lá. É para poder parar carro na rua, a insegurança de você estacionar o seu carro na região, que já é tudo é muito apertado, na verdade. Eu tive o prazer de ir lá conhecer o campo dentro, achei o campo maravilhoso. E o problema é a insegurança fora do estádio.
até para entrar é um pouco complicado. Depois que entrou, já é seguro. O problema é para entrar. O Sérgio Barroso, em entrevista concedida na quarta-feira, falando do Novo Independência, ele falou que eles vão lançar o governo do estado vai lançar um programa chamado Independência de Metrô, porque a estação de metrô está ali próximo, 500 metros, e as torcidas poderiam chegar ali de metrô com tranquilidade, andar seus 500 metros até o estádio, depois voltar da mesma forma. A questão, senhor secretário, é se vocês vão dar segurança para as pessoas, né? Porque eu não sei se você se lembra, no último clássico que teve Cruzeiro e Atlético no Independência, um torcedor foi morto na porta do estádio. Eu, particularmente, eu acho que torcida dentro de metrô, eu acho uma coisa extremamente perigosa. Lá em São Paulo, as recordações, as cenas que nós vimos lá, quase todos os fins de semana, são de pancadaria dentro de metrô, porque as torcidas se encontram. Ou seja, você vai colocar um metrô para poder levar uma torcida no Atlético do Cruzeiro, beleza, um ótimo meio de transporte, que, por sinal, o metrô de BH está estacionado. Está parado. Está estacionado, está estático. Agora, será que vai ter segurança dentro do metrô, na hora que tiver 2.000 torcedores cruzeirenses, 2.000 atleticanos no mesmo metrô, indo para o mesmo local, na hora de desembarcar, o que vai acontecer? Esse é o grande pergunta. Você vê isso no Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio, justamente, quando tem Flamengo e Vasco, tem alguns confrontos das duas torcidas dentro do metrô, mesmo tendo uma separação de entrada, tipo, tal torcida entra em tal estação e tal torcida entra em outra estação. Mas mesmo assim... Porque na hora de desembarcar, todo mundo desembarca no mesmo local. Então, a questão se tratando do Independência ser dividido ou não, é muito mais de educação da torcida, muito mais dos órgãos públicos darem segurança do que dividir o estádio ao meio. Dividir o estádio ao meio é fácil, a questão é o todo. Teve um clássico, porque é interessante ressaltar, cara internauta, que nos clássicos que eu trabalhei, já trabalhei uns 5 anos que trabalho em clássico direto, na estação Venda Nova do BH Bus, aconteceu morte. Em Contagem aconteceu morte por causa de jogo de futebol. Então, o problema não é só no estádio. No estádio, na verdade, eu creio que é o menor dos problemas. Dentro do estádio, com certeza. A questão é na cidade. A questão é externa. Talvez a gente tenha sentido um pouco menos desses efeitos no último ano, principalmente, porque os jogos foram em Sete Lagoas. Então, uma torcida apenas se deslocava pela BR-040 até chegar no estádio, na Arena do Jacaré. Então, a gente tem que ter uma noção que o Independência é um estádio que está dentro de Belo Horizonte, a cidade se divide literalmente ao meio, é 50% de cada lado, então é um negócio complicado. A torcida vai ter que entender que as coisas têm que mudar, a segurança pública tem que melhorar e a consciência das pessoas também, né? Esse é o ponto mais chave que eu acho dessa situação. Bom, eu gostaria aqui de agradecer o Fernando Almeida, repórter Super FC, muito obrigado, Fernando. Segunda participação na semana. Prazer tê-lo sempre aqui. Bom participar depois do nervosismo da estreia. acho que hoje foi mais tranquilo. Diversi, muito obrigado, volte sempre. Eu agradeço por tudo. É a 13ª participação minha aqui no programa. Eu tenho todos os vídeos gravados. Acredito eu que seja a última, mas agradeço a todos, agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigado, internauta, pela sua participação. Segunda-feira estaremos aqui para analisar a primeira rodada do Campeonato Mineiro. Um abraço e até mais.